E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia e também professor de biologia do cursinho da UEL, tá? Do cursinho CPV, beleza? Então vamos continuar as nossas aulas de resolução de exercícios para nos prepararmos para a prova da UEL, tá? Então, olha só, eu trouxe aqui agora um exercício tratando de equinodermatas, né? Os equinodermos, tá? E vamos falar um pouquinho sobre pés ambulacrais, né? Na realidade, o exercício sempre traz mais do que o tema que eu coloco aqui em verdinho, né? Nessas aulas, mas eu quero puxar a atenção de vocês sobre os pés ambulacrais. Então vamos lá sobre essas aulas de equinodermata, esse filo maravilhoso aí, né? Que abriga ouriço do mar, pepino do mar, estrela do mar, dentre outros. Então, olha só, IF da Bahia, né? Instituto Federal da Bahia, certa vez disse: o IBGE elaborou um mapa que localiza as 238 espécies e subespécies aquáticas em risco de extinção no território brasileiro. O mapa revela que 79 espécies ameaçadas são invertebrados aquáticos, como estrelas e ouriços do mar. As outras 159 englobam peixes de água doce e salgada. Segundo o levantamento, São Paulo é o estado com mais espécies em risco de extinção. Seguido do Rio de Janeiro, depois Rio Grande do Sul e Bahia, né? Os principais fatores são a destruição dos habitats dos animais, a poluição e a pesca indiscriminada, né? Sendo que havia melhorado um pouco nessas condições que estavam levando várias espécies, né, brasileiras à extinção, né? Mas ultimamente as coisas andam piorando, né? Então a gente ainda vê bastante poluição, pesca indiscriminada, destruição de hábitats de animais, dentre outros, né? Que pode levar espécies nativas nossas aqui do Brasil à extinção. Mas vamos para a questão, ó. Sobre os equinodermos, grupo do qual fazem parte estrelas e ouriços do mar, é correto afirmar que a maioria dos indivíduos adultos apresentam simetria bilateral, enquanto as larvas simetria pentarradial. Gente, isso aqui é mentira, tá? Olha só, ele aqui inverteu. Os adultos, eles não apresentam simetria bilateral, e sim as larvas apresentam simetria bilateral. Enquanto os adultos, é que tá errado, né, larva? Enquanto os adultos apresentam simetria pentarradial, tá? Então vamos começar pelos adultos, olha só. Aqui eu tenho uma estrela do mar, tá? Que é um indivíduo adulto, beleza? Quando você vê uma estrela do mar assim, adulto. O que é uma simetria pentarradial? Penta é 5, tá? O Brasil é pentacampeão mundial, tem 5 Copas do Mundo, tá? Então, se você faz aqui um plano de corte nesse sentido aqui que eu estou fazendo, ó, né? Traçando esses vários cortes aqui, nesse indivíduo adulto, nessa estrela do mar, olha só, eu divido em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é pentarradial. Pode cair radial também na prova, tá? Já a larva, olha só, para quem nunca viu uma larva de equinodermo, ó, é desse jeito, tá? E ela é bilateral. Então, se eu traço um plano de corte aqui, nesse sentido, nas larvas, eu divido em uma, duas partes iguais, tá bom? Então, as larvas são bilaterais. Então, a A está errada. B. Os machos inserem as gônadas no interior dos ovários das fêmeas, realizando assim a fecundação interna. Mentira, a primeira coisa é que a fecundação não é interna, né? É uma fecundação externa, ou seja, o espermatozoide não entra dentro do corpo da fêmea, é uma fecundação externa. E como que acontece? É mentira que os machos inserem alguma coisa na fêmea. Na realidade, a reprodução é o seguinte: os machos liberam espermatozoides na água e as fêmeas os seus óvulos na água, tá? E a fecundação ocorre dentro da água, é uma fecundação externa, letra B, falsa. C. Os equinodermos são animais exclusivamente marinhos e possuem sistema hidrovascular. Isso é verdade, gente, tá? Dentro do corpo desses animais tem bastante água, o que caracteriza um sistema hidrovascular relacionado com captura de alimento e locomoção. É verdade, gente. Quando a gente fala de locomoção, olha só, a gente fala dos pés ambulacrais. Tá vendo essa estrutura aqui que vocês estão vendo? Ó, vendo esse monte de estruturinha aqui, meio transparente? Isso aqui são pés ambulacrais. E isso aqui é como se fosse uma perninha, né, de uma estrela do mar, tá? E esses pés ambulacrais, pessoal,
são responsáveis pela movimentação desses animais, tá? Pés ambulacrais. Ele enche de água e é responsável pela movimentação desses animais. Então, letra C é a correta. D. A reprodução desses animais é basicamente assexuada. Mentira, é sexuada, tá? Assexuada forma clones, é mentira, tá? É sexuada e não assexuada. E o desenvolvimento é direto, mentira, o desenvolvimento é indireto. Por quê, professor? Porque olha só, tem a formação de larva. Aí essa larva ela se desenvolve e vira um indivíduo adulto, como essa estrela do mar. Então, se tem uma fase larval aqui, como essa imagem mostra pra gente, o desenvolvimento é indireto e não direto. D. As estrelas e ouriços do mar são animais estritamente herbívoros. Mentira, gente. Cuidado com palavras estritamente, apenas, somente, tá? Essas palavras são cascas de bananas, tá bom? Elas fazem vocês caírem em pegadinhas e errarem a questão, tá? As estrelas e o ouriço do mar são animais estritamente herbívoros. Mentira, gente. Uma estrela do mar, por exemplo, ela é carnívora, tá? Ela come pequenos animais marinhos, tá bom? Alimentando-se de algas presentes no plâncton. Alguns equinodermos são herbívoros, mas nem todos, tá? Alguns, como o ouriço do mar, come a alga, tá? Igual a questão fala aqui, mas também come pequenos animais. Ou até mesmo a estrela do mar, que é apenas carnívora, tá bom? Então, falsa letra C para essa questão. Já nessa questão, nós vamos abordar o filo dos cordados, beleza? A gente vai falar, né, a gente vai dar uma ênfase para essa questão em relação às estruturas que caracterizam o filo cordado, tá? Esse filo aqui. Mas antes, olha só, pessoal, vamos relembrar aqui rapidamente, né, que os cordados é um filo, né? E esse filo, olha só, tem os peixes, beleza? Tem também os anfíbios, tá? Tem também os répteis, beleza? Os répteis, as aves e nós mamíferos, tá, pessoal? E nós mamíferos, beleza? E nós mamíferos, tá? Além disso, tem também os protocordados, tá? Os protocordados. Ah, professor, nunca ouvi falar. Gente, não é comumente, tá? É comum em vestibular os protocordados. Porém, se você for prestar aí um curso mais concorrido, dê uma olhada em quem são os protocordados, tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos ver essa questão aqui. Essa questão diz o seguinte, ó. São características diferenciais e exclusivas dos cordados presentes pelo menos nas primeiras fases do desenvolvimento. Então, aqui ele está dando de A a E e está perguntando assim, qual dessas características são exclusivas, são diferenciais para que os cordados sejam classificados como cordados? E a resposta, gente, eu já vou dar logo de cara, é a resposta alternativa D, tá? Um tubo nervoso dorsal, uma notocorda e uma fenda e fendas faríngeas, fendas branquiais e também, gente, uma cauda pós-anal, tá? Faltou aqui, mas ele poderia ter colocado e uma cauda, tá bom? Mas eles não colocaram, mas a meu ver deveria ter. São essas características. Ah, professor, não consigo enxergar isso. Então vamos lá, ó. Turbo nervoso dorsal. Tá meio ruim aqui de ver a imagem, então vou fazer aqui em vermelho, só para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Essa região aqui em vermelhinho que eu tô fazendo, olha só, é o tubo nervoso que vai dar origem ao sistema nervoso dorsal. Por que dorsal, professor? Porque fica na regiãozinha como se fosse as costas, tá? Do embrião do cordado, beleza? Ou do cordado adulto, como esse cordado aqui, tá? Que aqui nós temos um exemplo de um cordado chamado anfioxo, tá bom? Anfioxo, tá? Então, esse aqui é um anfioxo. Então, tem o tubo nervoso dorsal, beleza? Tem também, olha só, aqui em verdinho, a notocorda, tá? Esse bastão aqui que sustenta o tubo nervoso dorsal e que vai ser substituído, presta atenção na palavra, substituído pela coluna vertebral nos vertebrados. Quem que é vertebrado, professor? É peixe, é anfíbio, é réptil, é ave e é mamífero, tá? Então, nós não temos mais notocorda quando adulto, porque a notocorda ela some para dar
lugar para coluna vertebral, beleza? Além disso, olha só, tem as fendas, né, faríngeas, tá, pessoal? Aqui embaixo, ó, as fendas faringianas, você já teve quando você era um embrião, um feto, no ventre da sua mãe, você tinha fendas, né? As fendas que o tubarão tem, que é aquela regiãozinha desse jeito aqui, certo? Tá? As fendas faríngeas que viram fendas branquiais nos peixes, beleza? Na gente some, mas em alguns animais permanece como peixes. E aí a gente tem o exemplo tubarão, tá? E peixes em geral. E por último, que não está na questão, mas deveria estar, sem mancha de dúvidas, é ninguém mais, ninguém menos do que a cauda, tá? Cauda pós-anal. Por que pós-anal? Porque o ânus está aqui, ó. Nessa regiãozinha está o ânus. E a cauda, né? Cadê a cauda, professor? Aqui a cauda é toda essa região, ó. Tá vendo essa região em azul? É toda uma cauda. Ela está depois do ânus, então ela é uma cauda pós-anal, tá? Então, essas 4 estruturas caracterizam os cordados sendo cordados, tá? Se liga nessa questão, porque ela comumente cai nos vestibulares. Bora falar então agora de peixes, pessoal, tá bom? Aqui eu quero abordar principalmente como que é o coração, tá, dos peixes em relação ao nosso, ao coração dos mamíferos, e também em relação à bexiga natatória, que eu acho algo muito importante que cai bastante nas provas, tá? Então, olha só, o CS certa vez disse, o grupo mais diversificado e abundante dos vertebrados, quem que é vertebrado mesmo? Peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, tá? É dos peixes. Eles apresentam diversas formas corporais e habitam muitos ambientes, desde águas frias até águas quentes, doce ou salgada, e, devido a essa diferença de hábitats, possuem também diferentes estratégias de vida. Sim, gente. Dependendo das pressões seletivas a que foram expostos durante a evolução, assinale aí, ele falou tudo isso aqui, né, sobre peixe, deu, né, aqui colocou você dentro, né, um pouco do que são os peixes, aí ele fala, assinale a alternativa correta em relação aos peixes, né? Então esse textinho aqui não serviu de basicamente nada em cima. A gente adora questões assim, né? Sei. Então vamos lá. Em relação aos peixes, a alternativa correta, tá? Gente, quando for incorreta, presta atenção, tá? Se fosse incorreta, você tinha que procurar errado, tá? Mas como é correta, é a certa, beleza? Presta atenção isso no dia do vestibular. Então vamos lá, letra A. A letra A diz o seguinte: os peixes cartilaginosos. Quem que são os peixes cartilaginosos mesmo? Os peixes cartilaginosos são os condrictes, tá? São os condrictes, beleza? Isso aqui é um D, tá? São os condrictes. Deixa eu apagar isso aqui e escrever mais bonitinho. São os condrictes, os condrictes, né? Ah, mas pode ser chamado de outra forma também? Pode, gente. Pode aparecer também como o elasmobrânquia, tá? Pro vestibular, elasmobrânquia. Pro vestibular, você vai considerar elasmobrânquias. Pro vestibular, vocês vão considerar que tanto condrictes como elasmobrânquias são raias, tá bom? Raias e também tubarões, beleza? E também tubarões, tá? Ah, professor, mas eu estudei mais profundamente biologia, eu sei que não é assim. Beleza, perfeito. Mas pro vestibular, tá? Vocês vão considerar toda vez que ler condrictes e elasmobrânquias, raias e tubarões, tá bom? Guardou isso no coração? Então vamos lá. Letra A. Os peixes cartilaginosos, como a lampreia e a quimera, possuem mandíbula e o esqueleto formado exclusivamente por cartilagens, o que os diferencia dos peixes ósseos, né? Então, olha só, os peixes cartilaginosos, como lampreia, gente, mentira, a lampreia não é um peixe ósseo, tá? A lampreia é um agnata. Professor, o que é um agnata? Um agnata é um peixe sem mandíbula, tá? Então, mentira essa 1 aqui, tá? B. Os elasmobrânquios. Nossa, professor, você falou disso. Isso. Pensou em elasmobrânquio, lembrou de raias e lembrou de tubarões, beleza? Vamos continuar aqui.
Os elasmobrancos são todos ovíparos. Ai, professor, o que é ovíparos mesmo? São aqueles indivíduos que lançam ovos, né, no ambiente, como uma galinha, por exemplo, e aí no ambiente esse ovo, né, ele vai dar origem ao seu filhote, como uma galinha, por exemplo. E não, pessoal, os elasmobrancos, as raias e os tubarões, principalmente tubarões aí, eles não liberam ovos no ambiente, tá? Então, os elasmobrancos não são ovíparos, tá bom? Não liberam ovos no ambiente, tá? Um filhotinho de tubarão, ele cresce dentro da mãe, tá? Nada de ovo na água, nada disso. C. O coração dos peixes é constituído por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, semelhante ao coração dos mamíferos. Galera, vem aqui comigo, olha só. O coração do mamífero, ó, aqui, ó, mamífero, tá? Esse coração aqui, que é o meu e o seu, tem 2 átrios aqui em cima e 1 e 2 ventrículos aqui embaixo. Já o coração do nosso amiguinho aqui, peixe, galera, olha só, ele é diferente, tá? O coração do peixe, ele tem apenas um átrio e um ventrículo. Guardou isso no coração? Que isso cai, viu? Então, a C é falsa. D. Os peixes ósseos, né? Ai, professor, quem que são os peixes ósseos? Os peixes ósseos pode aparecer na sua prova como osteícte, tá? Osteíctes, beleza? Então, condrictes é peixe cartilaginoso e osteícte é peixe ósseo. Os peixes ósseos, bem como os peixes cartilaginosos, são dioicos. Isto é, apresentam sexo separado em indivíduos diferentes. E essa aqui é a questão certa, a alternativa certa, galera, tá? Tanto os condrictes quanto os osteíctes apresentam macho e fêmea, tá? Bem separadinhos, isso é dioico. E a bexiga natatória, presente tanto em peixes cartilaginosos como nos peixes ósseos, e aqui é mentira, os cartilaginosos não têm bexiga natatória, tá? Quem tem, professor? Somente os peixes ósseos, como por exemplo, aqui nessa imagem, beleza? Aqui em verdinho, olha só, é uma bexiga natatória. Professor, qual que é a função da bexiga natatória? A função da bexiga natatória presente nos peixes ósseos, nos osteíctes, né? Ela tem a função de auxiliar, né, os peixes na flutuação, tá bom? Dentro da água, tá? Então, se o peixe ele quer subir, né, na água, a bexiga natatória enche de gás. Se quer descer, a bexiga natatória ela libera um pouco de gás, beleza? Então, pessoal, alternativa D para essa questão. Agora vamos falar dos anfíbios, né? Quando a gente fala de anfíbio, quem que a gente tem que lembrar logo de cara? Falou de anfíbio, né? Tem que lembrar de sapo, rã e perereca, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a dessecação. Professor, o que é dessecação? Dessecação é a perda de água, tá bom? Ninguém quer ficar, né, dessecado, tá bom? Ou seja, com pouca água no corpo, né? E também sobre o âmino, vamos falar um pouquinho sobre o âmino também. Vamos lá. A UDESC certa vez falou, analisa as proposições quanto às características dos anfíbios. Então aqui, olha só, tem, né, característica dos anfíbios. 1, 2, 3 e 4. E galera, presta muita atenção nesse modelo aqui de questão, porque isso aqui é um modelo muito característico da UEL, tá? Da Universidade Estadual de Londrina, beleza? Então, olha só, proposição 1. A reprodução é sexuada, com fecundação externa. O que é fecundação externa mesmo? É fora, né, do corpo da fêmea. Externa. E são de sexos distintos, macho e fêmea. Falou de sexo distinto, falou que são dioicos, né? E os anfíbios são dioicos? É verdade. E a fecundação é externa? Sim, a fecundação é externa. O macho libera o espermatozoide na água e a fêmea também. Então, a fecundação é fora do corpo da fêmea. Então, essa daqui é verdadeira. Vamos fazer um xizinho nela, porque ela é verdadeira. 2. São homeotérmicos, ou seja, mantém a temperatura corpórea praticamente constante, independente das variações térmicas do ambiente. Não, gente, tá? Eles não são homeotérmicos, ou seja, eles não mantêm a temperatura do corpo constante. Se a temperatura, né, eu vou fazer um T de temperatura, do ambiente aumenta, né, se a temperatura do ambiente aumenta, a temperatura do corpo dos anfíbios aumentam. Se a temperatura do ambiente diminui, a temperatura do corpo dos anfíbios diminui, então eles são
ectotérmicos, tá? E não homeotérmicos, beleza? Ectotérmicos. Então, essa aqui tá errada. 3. Apresentam pele lisa. É verdade, gente. A pele dos anfíbios é bem lisinha. E apresentam também glândulas mucosas, que são responsáveis pela manutenção da umidade, né? De estar sempre molhadinha, úmida, né? Da pele. É verdade, gente. Eles apresentam muitas glândulas pela pele, tá bom? E aí a pele deles sempre estão úmidas para evitar a dessecação, a perda d'água. Perfeita, tá? Então, olha só, a gente sabe que a 2, né? Ela é falsa. Então, tudo que tem 2 a gente tira, tá bom? Faz isso no vestibular. Tudo que tem 2, você tira, você sabe que ela é errada, né? Olha só. E aqui, ó, E, todas as afirmativas são verdadeiras. Não, a 2 você sabe que não é errada, né? Então, olha só. Você ficou com 1 e 3 verdadeira. Você já matou a questão, que é A, tá? Ah, mas eu quero saber por que a 4 é errada. Então, vamos lá. Proposição 4. São amniotas, pois apresentam bolsas amnióticas ou âmnio que protege o embrião. Primeira coisa, gente, olha só. Âmnio, esse aqui é o âmnio, né? O que é o âmnio? O âmnio, olha só, é essa camadinha aqui que eu estou desenhando em vermelho, tá bom? Âmnio é isso aqui, tá? Olha só, pessoal. Aqui em preto é ninguém mais, ninguém menos do que o embrião, beleza? Isso daqui é o embrião, tá? E o âmnio cria uma bolsa em torno desse embrião que tem um líquido aqui dentro chamado líquido amniótico, tá? Então, o âmnio cria uma bolsa cheia de líquido amniótico. E para que serve esse líquido amniótico? Para que o animal para que o embrião, na verdade, né, não perca água. Mas e aí, os anfíbios são amniotas, ou seja, eles apresentam âmnio? Não, gente, é falso isso. Então, quem é amniota? Vem aqui comigo, os amniotas. Opa, escrevi errado, não tem i. Os amniotas que apresentam âmnio é ninguém mais, ninguém menos do que os répteis, as aves e os mamíferos, beleza? Répteis, aves e mamíferos, tá bom? Então, falsa essa 4, alternativa A para esse exercício, beleza? Então, aqui, finalizando, né, essa aula, vamos falar dos répteis, né, da classe de cordados répteis, beleza? E vamos falar especificamente da conquista definitiva do ambiente terrestre, tá? Então, quando a gente fala de cordados, a classe que definitivamente foram os primeiros a conquistar o ambiente terrestre, ou seja, viver sem ser dependente do mar, né, ou de rios para se reproduzir e tal, e respirar também, foram os répteis, tá? Então vamos lá, FUVEST, né? FUVEST é o vestibular da USP, né? FUVEST certa vez disse: qual das estruturas abaixo é a melhor explicação para a expansão e domínio dos répteis durante a era Mesozoica? A era Mesozoica é a era de ouro dos dinossauros, né? Tudo aquilo que a gente gosta, assiste nos filmes, tudo aquilo lá é na era Mesozoica, tá? Incluindo o aparecimento dos dinossauros e sua ampla distribuição em diversos nichos no ambiente terrestre, né? Então, olha só, deu aqui A, B, C, D e E. E qual, né, dessa alternativa está mais condizente para explicar a expansão, o domínio dos répteis na era mesozoica, né? Será que foi a A? Então, a A fala que foi o prolongamento, né, o prolongado cuidado com a prole. Ai, professor, o que é prole? É filho, os filhotes, tá? Cuidado com os filhotes, garantindo proteção contra os predadores naturais. Não, gente, tá? Répteis não têm característica de cuidar dos filhotes, tá bom? Com exceção aí aos crocodilianos. Quem que é crocodilianos, professor? Jacaré, né? Aí crocodilos cuidam dos filhotes, mas em geral, répteis não cuidam da prole, tá bom? Então A é falsa. B. Aparecimento do ovo com casca, capaz de evitar o dessecamento. O que é dessecamento mesmo? É perda d'água. Então, olha só. Essa tartaruguinha aqui, ó, ela está nascendo de um ovo, né? E a casca desse ovo aqui, ó, ela é bem grossa, tá, gente? Por quê? Isso é para evitar o dessecamento, a perda d'água. Então, B é verdadeira. Essa é a melhor explicação, tá?
para esses animais terem conquistado o ambiente terrestre da forma que conquistaram e aí viver sem depender tanto da água como os anfíbios ainda dependiam, né? C. Vantagem sobre os anfíbios na competição pelo alimento, né? Não, gente, a vantagem, né? Se for pensar numa vantagem, é em relação à respiração, né? E a dessecação são as maiores vantagens que os répteis têm em relação aos anfíbios, tá? E não sobre o alimento, beleza? D. Extinção dos predadores naturais e consequente explosão populacional. Não, gente. Na verdade, os répteis que se tornaram aí, alguns grupos de répteis, né, na época, como os dinossauros, por exemplo, que se tornaram aí os grandes predadores da época, tá? Então, D é falso. E. Abundância de alimento nos ambientes aquáticos, abandonados pelos anfíbios. Não, gente, abundância de alimento nos ambientes aquáticos, abandonados pelos anfíbios. Pessoal, nessa época, os anfíbios eles existiam como existem hoje, até hoje, né? Então, os anfíbios não abandonaram nada, tá? Eles coexistiram e até hoje coexiste, né, essas duas classes, réptil e anfíbio, tá? E aqui eu trouxe algumas imagens para fazer algumas explicações, tá bom? Quando a gente fala de conquista definitiva do ambiente terrestre pelos répteis, uma característica que a gente tem que lembrar e que cai nos vestibulares é em relação à pele desses animais, né? Olha só, aqui em vermelho a pele, né, desse jacaré, olha só, ela é toda escamosa, ela é toda queratinizada, tá? E isso cai bastante nas provas, beleza? Pele bem queratinizada, tá? Escamosa. Uma outra característica, né, que fez com que esses animais conquistassem definitivamente o ambiente terrestre é o fato da casca, né, do ovo com casca que a gente viu, né, para evitar o dessecamento. E também, olha só, a excreta nitrogenada desses animais é ninguém mais, ninguém menos do que o... Ó, eu coloquei a molécula dela aqui. O ácido úrico, né, gente? O ácido úrico é menos tóxico, né? Graças a isso, o embrião ele não morre, né, intoxicado pela excreta nitrogenada. Por quê? Porque o ácido úrico é menos tóxico, tá? Mas quem que guarda esse ácido úrico no ovo, né? Quem guarda é esse anexo embrionário aqui, ó, o alantoide, tá, gente? Tá bom? Então, o desenvolvimento de anexos embrionários, como o alantoide, é um dos responsáveis, né, pela conquista definitiva. Um outro anexo importante também é o âmino, né, que a gente conversou na questão passada, né, que aqui gera essa bolsinha com líquido amniótico, né, que evita a dessecação do embrião. Então, o âmino também é importante, né? Bom, gente, e aí tem o saco vitelínico também, né, que é um anexo embrionário aí cheio de vitelo, cheio de nutriente, tá bom? E a casca que a gente já falou, que não é um anexo embrionário, mas é uma estrutura muito importante, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha preparado na aula de hoje. Desculpa, ela ficou um pouco grande, mas é que esse conteúdo é importante para o vestibular e até a próxima aula. Valeu, fui!